Bom dia, estamos hoje no 17º dia de nossos 40 dias de jejum, de oração, de clamor, pela intervenção de Deus em nossa nação. Meditando na palavra de Deus, eu me deparei com o número 14. E depois com o número 3. É interessante como na palavra de Deus os números são tão importantes. Pesquisando um pouco sobre o livro de Gênesis, por exemplo, todo o primeiro capítulo de Gênesis, as letras hebraicas associadas a números, dão múltiplos de 3 e de 7. É interessante como Deus leva em consideração essa numerologia bíblica. Aliás, nós poderíamos transformar o grego e o hebraico, as duas línguas mais usadas na palavra de Deus, o hebraico no Velho, o grego do Novo, poderíamos transformar cada letra em números, porque tanto no hebraico quanto no grego, números, eles são associados às letras. Mas aqui no capítulo 12 de Êxodo, nós nos deparamos com a celebração da Páscoa, e esse número me chamou a atenção. Aqui no capítulo 12, a partir do versículo 5, diz assim: o cordeiro pascal, o cordeiro da Páscoa, deverá ser sem defeito, macho de 1 ano de idade. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis, atente para esse número, até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará no crepúsculo da tarde. Então, o número aqui associado à Páscoa é o 14º, número 14, do mês de Nisan, o principal dos meses, o início dos meses do calendário judaico, hebraico. Naquela ocasião, fala de uma figurativamente, então, do sacrifício do verdadeiro Cordeiro Pascal, Jesus. Quando João Batista olha para Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pelo seu sacrifício, nossos pecados foram perdoados. Todos que se arrependem, todos que se quebrantam, todos que reconhecem os seus pecados e se arrependem diante de Deus, têm acesso livremente, pela graça de Deus, ao sangue do Cordeiro, ao sacrifício do Cordeiro. Então são perdoados, são lavados, são purificados por esse sacrifício. Então Jesus também, obedecendo o calendário judaico, foi sacrificado no dia da Páscoa. Há uma certa confusão, me perdoem, sobre o dia da Páscoa. Associam, pelo menos no mundo ocidental, a Páscoa, ou o dia da Páscoa, à ressurreição de Cristo. Isso biblicamente não é possível, não é verdadeiro. Jesus morreu no dia da Páscoa.
O dia da Páscoa é o dia do sacrifício do cordeiro, a Pessá, ou seja, a passagem. Foi o dia da libertação do povo do Egito e era a principal festa do povo judaico, onde eles celebravam a sua libertação do Egito. Figura da nossa libertação deste mundo, da libertação do mundo das trevas. A palavra de Deus diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou pelo seu sacrifício ao reino do Filho do seu amor. Então, o dia da Páscoa é o dia do sacrifício. Jesus morreu no dia da Páscoa. Vocês podem se lembrar, pelo menos você que estuda a Bíblia, que nos evangelhos, Jesus celebrou a Páscoa no dia da sua morte. Naquela tarde, naquele crepúsculo do dia 14 do mês Nisan, ele com seus discípulos celebraram a Páscoa. Naquela madrugada ele foi preso, foi torturado durante aquele dia todo e ele foi sacrificado naquele dia, foi crucificado naquele dia. E lá pelas 3 da tarde ele morreu. Faltava ainda 3 horas para terminar o dia da Páscoa. Ele morreu pelas 3 da tarde, o dia se encerrava às 6 horas da tarde. Então Jesus morreu no dia 14. E por que o 3 também é importante? Eu falei 14 e 3. Porque 3 dias depois ele ressuscitou. Pelos meus cálculos, o dia 14 do ano que Jesus morreu, caiu numa quarta-feira. Então, se Jesus morreu numa quarta, de quarta para quinta, dá um dia, de quinta para sexta, dá outro dia, de sexta para sábado, dá o terceiro dia. Então, se ele morreu no dia 14, na quarta-feira à tarde, ele ressuscitou à tarde do sábado. Aí dá 3 dias e 3 noites. Então, se Jesus ele ressuscitou na tarde do sábado, foi justamente naquela tarde do sábado que ele caminha junto com os discípulos que voltam para Emaús. No final daquela tarde, ele se manifesta, ele se revela como ressuscitado para aqueles discípulos. E no domingo de manhã foi quando teve essa mesma revelação. Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, Maria, irmã de Lázaro, as 3 Marias, elas vão ao túmulo e ali o anjo anuncia que Jesus ressuscitou. E Maria Madalena, e Maria, irmã de Lázaro, que fica para trás, ela também tem a revelação, ela vê Jesus ressuscitar. Jesus se manifesta para ela ressuscitar. E dá uma direção, que é para os discípulos irem para a Galileia, né? Que ele encontraria com os discípulos na Galileia. Então, Jesus morreu no dia da Páscoa, dia 14, e ressuscitou 3 dias depois. Então, esse número 17 é associado à morte e à ressurreição de Cristo. Morte 14 mais 3, ressurreição. Número 17. Morte e ressurreição. Interessante, Jerusalém foi destruída e reconstruída
17 vezes. É um número muito importante na Bíblia. Os discípulos, quando pescaram, né, naquela pescaria maravilhosa, quando Jesus ressuscitou, o número é múltiplo, o número de peixes, grandes peixes, é múltiplo de 17. 151 grandes peixes. 153, desculpe. 51 vezes 3. 51 é 3 vezes 17. 153 dá 3 vezes 3, dá 9 vezes 17. É múltiplo de 17. 9 é o número da frutificação na Bíblia. Número 7 é o número da totalidade, ou o número da perfeição, né? 7 dias, semana de 7 dias. É o número também dos ciclos da vida. A vida é distribuída em semanas, né? Deus mesmo está trabalhando ainda nesta semana. 6 dias trabalharás. Deus ainda está trabalhando. A queda do homem perturbou o descanso daquela primeira semana. Deus descansou no 7º dia e esse descanso foi perturbado. Números na Bíblia são muito importantes. Vamos lá para Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 11. Está dizendo assim: nele fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Como os judeus eram circuncidados no seu prepúcio, nós somos circuncidados no coração. Nosso coração foi circuncidado, fomos libertos da escravidão da carne, para vivermos no Espírito, sendo sepultados juntamente com ele no batismo, ou seja, 14, no dia que Jesus morreu, fomos sepultados com ele e juntamente com ele fomos ressuscitados ao 3º dia. 17. Olha o 17 aparecendo de novo. 14 da morte, mais 3 da ressurreição. Mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós que estavam mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos pecados. Oh, glória! O número 17 é um número maravilhoso, é o número da morte e ressurreição. Através da morte, pelo arrependimento e ressurreição, nós temos novidade de vida, nós somos novas criaturas, já não somos mais o velho homem. Deus já nos considera justos, Deus já nos considera santos, Deus já nos considera novas criaturas. Oh, glória! Tendo cancelado o escrito de dívidas que era contra nós, todas as nossas dívidas foram canceladas, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Que número 17 maravilhoso! Morte e ressurreição, cancelou todas as nossas dívidas. O diabo não tem mais legalidade de nos cobrar nada. Todas as nossas dívidas
pelo arrependimento, pela morte e pela ressurreição de Cristo, foram cancelados. Oh, maravilha! E despojou os principados e potestades, ou seja, tirou deles toda argumentação, tirou deles todo tipo de armas, os desarmou e os expôs à vergonha, triunfando deles na cruz. O número 17 é a nossa vitória. A morte e a ressurreição de Cristo é a nossa vitória, é a nossa novidade de vida. Foram cancelados os demônios, o mundo das trevas foi envergonhado. Ele já triunfou, ele é vitorioso. Oh, maravilha de glória a Deus! Deus te abençoe nesse dia. Tenha fé, meu irmão, minha irmã, confia no Senhor.